Todos nós conhecemos aquela pessoa que acredita saber tudo, não é mesmo? Contudo, isso não é verdade, pois ninguém pode saber tudo sobre todos os assuntos. Se fosse possível, não teríamos tantos mistérios intrigantes que até os historiadores, arqueólogos e cientistas mais inteligentes não conseguem desvendar. Neste vídeo, apresentaremos uma série desses mistérios, então prepare-se para expandir seus horizontes. No vídeo de hoje vamos explorar descobertas tanto antigas quanto recentes, e para começar vamos conhecer uma descoberta feita no ano 1867, a adaga Esgavo, encontrada na ilha dinamarquesa de Gênova. Especialistas consideram este artefato como o exemplo mais refinado de adaga com lâmina em formato de cauda de peixe existente, datando do final da Idade da Pedra Nórdica, aproximadamente 3.800 anos atrás. Na Dinamarca, a adaga Esgavo é vista como um ícone cultural nacional, inclusive figurando na nota de 100 coroas dinamarquesas. A denominação do artefato como adaga de cauda de peixe deve-se ao formato de seu cabo. No entanto, pode-se argumentar que a lâmina também possui uma forma semelhante à de um peixe. Acredita-se que seu design foi inspirado em adagas de bronze produzidas em outras partes da Europa. Algumas dessas adagas chegaram à Dinamarca, e embora os antigos dinamarqueses não conseguissem replicá-las exatamente, criaram algo similar utilizando o sílex local. Adagas similares continuaram a ser produzidas até a Idade do Bronze na região, evidenciando que esse design perdurou por vários séculos. Agora em Cornwall, na Inglaterra, descrever Menantal como um círculo de pedras dentro de outro círculo de pedras pode parecer simplista, mas é tecnicamente preciso. Este círculo de pedras é um marco significativo na região rural da Cornualha, apresentando no seu centro uma pedra circular com um buraco esculpido, assemelhando-se a um grande donut. Devido à complexidade inerente ao estudo das localizações de estruturas megalíticas, os arqueólogos não têm certeza se Menantal data do período Neolítico ou da Idade do Bronze. Contudo, é indiscutível que as pedras foram trabalhadas e posicionadas neste local há milênios. Lendas locais afirmam que a pedra circular possui propriedades místicas, sendo considerada um portal mágico cujas travessias podem melhorar a saúde e potencialmente aumentar a fertilidade de quem passa por ela. Além disso, acredita-se que o círculo seja protegido por entidades folclóricas conhecidas como Psi, que supostamente punem severamente aqueles que tentarem danificar a estrutura. A localização enigmática do local é ainda reforçada pela sua dissimulação entre terras agrícolas, tornando-o visível apenas quando os visitantes estão quase sobre ele. Que tal agora conhecer um antigo lugar de características que remetem à narrativa fantástica de um romance de Tolkien, recriado por uma equipe cinematográfica contemporânea? Este local é o sítio arqueológico de Jarrushof, localizado em Somborg, na Escócia. Esta maravilha arqueológica é tanto autêntica quanto antiga. Embora atualmente não seja habitado, Jarrushof foi um assentamento contínuo ao longo de um extenso período histórico. As estruturas mais antigas presentes no local são datadas da Idade do Bronze, enquanto as construções mais recentes foram adicionadas no início do século XVIII. De maneira surpreendente, o sítio foi rapidamente esquecido após seu abandono, sendo redescoberto apenas no século XIX por arqueólogos, após uma tempestade que elevou os penhascos e revelou as antigas pedras. A aldeia mais antiga em Jarrushof, proveniente da Idade do Bronze, foi estabelecida há cerca de 4.500 anos. Posteriormente, uma nova aldeia foi erguida durante a Idade do Ferro, seguida por novas edições feitas por invasores nórdicos no início do século IX. A única estrutura ainda existente acima do nível do solo é a Old House of Somborg, que, de acordo com tradições populares, é considerado o primeiro castelo construído por escoceses. É a vegetação densa que se desenvolveu sobre muitas das estruturas em Jarrushof que proporciona ao local uma atmosfera de fantasia, mas é essencial observar além da cobertura vegetal para apreciar verdadeiramente a história da região. A próxima parada é a Newspaper Rock, traduzida para o português como Pedra do Jornal, localizada em Monticello, Utah. Este local é um dos maiores acervos de petróglifos do mundo, representando mais de 2.000 anos de atividade humana na região. A imensa laje de arenito encontra-se no condado de San Juan.
Embora seja uma visão impressionante, compreendê-la é uma tarefa complexa. O significado preciso de muitos dos glifos permanece desconhecido. As marcações foram realizadas em sequência pelas culturas arcaica, Basquete-Mekir, Fremon e Pueblo, com os últimos glifos adicionados por membros das tribos Navajo e Anglos. Na língua Navajo nativa, a pedra do jornal é chamada de Tseane, que significa a rocha que conta uma história. Existem mais de 650 designs individuais nesse local, criados ao remover a camada escura do chamado verniz desértico que adere à rocha. Alguns dos desenhos são facilmente identificáveis como humanos e animais, enquanto outros são abstratos, aparentando ser figuras humanoides com chifres na cabeça. Pode ser que nunca se consiga compreender completamente todas as histórias contadas neste local. O próximo achado trata-se de Lindouge, localizado em Nohund, na Dinamarca. Ele pode ser considerado um círculo de pedras, mas possui características adicionais. Este campo de pedras em pé, de contornos irregulares, apresenta círculos, linhas e outros padrões. Ao contrário de muitos monumentos megalíticos que historiadores acreditam serem calendários antigos, Lindouge é um cemitério que abriga os restos mortais de mais de 700 vikings. As primeiras sepulturas nesse local datam do início do século IV, muito antes do início da Era Viking, embora tenham se tornado mais frequentes durante esse período, antes de cessarem no início do século X, sem uma explicação clara. A localização do cemitério em uma colina proporciona uma vista da cidade de Aalborg, que, na época da última sepultura, ainda não existia, sendo apenas um campo aberto. Os padrões formados pelas pedras às vezes lembram dracars, com pedras pontiagudas em cada extremidade. Além disso, há indícios de grandes fogueiras no local, sugerindo que os barcos de pedra poderiam ter simbolizado as embarcações reais durante os funerais vikings. Vamos conhecer agora o Zodíaco de Dendeira, um baixorelevo que anteriormente fazia parte de uma capela dedicada a Osíris, localizada no Templo de Hathor em Dendeira, um local notavelmente conhecido pelo famoso bulbo de Dendeira. Assim como o bulbo, muitos elementos presentes no Zodíaco de Dendeira são passíveis de diversas interpretações. A maioria dos especialistas concorda que o signo de Touro é representado pela figura de um touro, enquanto Libra é simbolizada pela presença de uma balança. No entanto, há divergências quanto à sua datação. Alguns especialistas, como Jean-François Champollion, acreditam que o zodíaco remonta ao final do período ptolomaico, aproximadamente 2.300 anos atrás. Outros, como John H. Rogers e seus colegas, defendem que é muito mais antigo, datando do período do Novo Império, cerca de 3.400 anos atrás. Se esta última hipótese estiver correta, o zodíaco de Dendeira pode ser a tentativa mais antiga conhecida dos antigos egípcios de mapear o céu noturno. Também é possível que tenha sido o ponto de partida para o complexo sistema de astrologia desenvolvido posteriormente no Egito. Atualmente, todo o baixorelevo está em exposição no Museu do Louvre, em Paris, França. Vamos agora pensar nos ensinamentos de nossos ancestrais. Como o antigo sistema romano de aquecimento central para termas e casas de luxo, durante o inverno, com fornalha subterrânea ou adjacente condutos de tijolos furados para distribuir o calor. Lembre-se dos antigos romanos, que foram responsáveis pela ideia. O equivalente romano antigo ao tipo de aquecimento central que conhecemos hoje era o hipocausto. Essa inovação era uma característica comum nas residências de pessoas abastadas do Império Romano, há cerca de 2000 anos. Sêneca, um dos escritores mais renomados da época, possuía um hipocausto em sua vila e frequentemente mencionava essa estrutura, considerando-a o auge do luxo. Para construir um hipocausto, os arquitetos romanos criavam espaços entre as paredes e os pisos dos novos edifícios. Em seguida, colocavam uma lareira em um canto da construção. O calor gerado pelo fogo penetrava nos espaços entre os pisos e as paredes, aquecendo toda a propriedade. Com um fogo suficientemente grande e um projeto inteligente, um único sistema de hipocausto era capaz de aquecer um completo banho romano. Esse design simples, mas eficaz, permaneceu em uso por vários séculos.
Na verdade, esse sistema pode ser aplicado em regiões do mundo onde não existe aquecimento central atualmente. Agora, se você já se perguntou como os aristocratas romanos ocupavam seu tempo entre a degustação de vinho e a organização de eventos sociais, não precisa mais questionar. Evidências indicam que eles participavam de jogos utilizando torres de dados, como esta encontrada entre as vilas de Freutchen e Fettweiss, na Alemanha, em 1985. Com base nas inscrições em sua superfície, é possível que tenha sido um presente de aniversário. Um dos lados da torre celebra uma vitória militar recente sobre os Pictos, enquanto o outro transmite votos de boa sorte ao destinatário. A inscrição diz: "Use isto e viva com sorte", uma mensagem direta de boa vontade. Isso sugere que os romanos não eram particularmente sentimentais. A estrutura é notavelmente complexa, considerando sua finalidade aparentemente lúdica. Os dados eram inseridos na parte superior e passavam por 3 níveis antes de emergirem pelas escadas na parte inferior, tocando sinos no percurso. Embora compreendamos seu funcionamento, não temos informações precisas sobre o tipo de jogo associado a essa torre de dados. Qual seria a finalidade dessa elaborada torre de dados? São descobertas incríveis, que nos fazem refletir. O que mais podemos aprender com o que ainda não foi revelado? Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de descobertas arqueológicas difíceis de acreditar que existem. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!